Ju Restaurante, comida boa e variada servida de terça a sábado. Opções deliciosas, comida caseira e saborosa preparada com ingredientes frescos e selecionados. Temos quentinhas e prato feito, ambiente acolhedor e churrasco servido todos os dias. Ju Restaurante, Rua Raul Veiga 100, Olaria. Telefone 22 91 18 50 60. Estamos ansiosos para servir você. Quer dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas. Crescer é lugar de aprender. E aqui aprendi coisas novas e criei novas amizades. O Crescer me ensinou coisas que eu vou levar pra vida. Aqui no Crescer a gente aprende brincando, isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A gente trabalha o aluno também como cidadão. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 22 99737 3172. Crescer. Educação que transforma vidas. Bem, amigo, mais uma vez estamos aqui na RB Materiais de Construções, que tem um show de oferta para seus clientes e amigos. Quem vai falar para a gente esse show de ofertas é a nossa amiga Priscila. Priscila, é com você. Gente, estamos iniciando um mês com grandes promoções, mais uma vez, e a gente tem aí uma grande novidade. Nós estamos recebendo pisos e revestimentos aqui na loja, e para iniciar aí essa jornada, a gente está colocando os nossos pisos a R$19,90 o metro quadrado. Gente, classificação A, tá? Não é piso com defeito, não é ponta de estoque, é coisa barata, coisa boa, coisa para inovar aí a sua casa. Então você corre aqui na RB, vem ver o que chegou de novidade, porque tem muita coisa legal, tá? E a gente também teve reposição do nosso vaso acoplado, vaso branco, com design lindo, saindo por R$379,90 à vista, tá, pessoal? Recebemos também aqui na loja a nossa reposição de forro PVC na cor branca, R$19,90 metro quadrado. Além disso, a gente tem muito mais oferta, então você tem que vir aqui na RB. Nós recebemos aqui na loja uma carga de porta de Angelim, gente, porta de qualidade prontinha para instalação, saindo por a de 60 centímetros, que é uma porta para banheiro, R$179,90. Temos também a de 70, temos também a de 80. Então corre para a RB que a gente entrega aí na sua casa. Fala pra gente, Priscila, telefone e endereço RB Materiais de Construção. Nosso telefone para contato é o 22-2521-1849. Você salvando na sua agenda, vai direto para o seu WhatsApp. Então você manda uma mensagem que a gente atende rapidamente. Beleza, pessoal? Tá esperando o quê? Corre pra cá. RB Materiais de Construção, o melhor preço da cidade. Olá, amigos, o programa Em Ação, a Voto Povo na TV, nessa oportunidade está aqui na Praça Getúlio Vargas, e hoje a gente vai estar falando sobre um assunto que está muito sendo comentado e na moda, vamos colocar dessa maneira, que é a violência no trânsito. A gente foi procurado por diversas pessoas querendo se manifestar, pedindo para que a gente tentasse organizar um movimento. Então a gente, como o programa é feito pelo povo, as pessoas solicitam, a gente vê a possibilidade e faz. Então a partir desse momento nós vamos estar falando aqui sobre a violência no trânsito. Ao meu lado o Hugo Moreno, que também tem um programa na Rádio Comunidade. Um programa muito legal, bacana, líder de audiência, né? A Voz do Morro. Isso aí. Mas hoje nós vamos falar sobre a Voz do Morro, vamos falar sobre a violência no trânsito, né, Hugo? Hugo, eu vou começar aqui. Eu recebi aqui uma estatística, eu não sei se ela está atualizada, parece que sim. De acordo com um relatório recente, baseado em dados do 6º Grupamento de Bombeiros Militar, daqui de Nova Friburgo, tem os seguintes dados.
Até o final de setembro de 2025, Nova Friburgo registrou 643 ocorrências de acidentes de trânsito, um aumento de quase 70% em comparação com o mesmo período de 2024. Impressionante, né? Em outubro de 2025, a cidade já contabilizava 633 ocorrências no ano. Apenas nos primeiros 5 dias de outubro de 2025, 14 ocorrências foram registradas. Em agosto de 2025, os números ultrapassaram 440 acidentes no ano, com julho sendo o pior mês, registrando 72 casos. É impressionante esses dados e a gente percebe todos os dias acontecendo um acidente. Aqui não fala de número de mortes, de feridos. Nós vamos tentar aprofundar melhor essas informações, vamos tentar agendar um encontro com o Corpo de Bombeiros na semana que vem, para trazer mais informações sobre isso aí. Mas você, Hugo, também da comunicação, como que você vê essa violência no trânsito? O que pode ser feito para tentar melhorar, minimizar? Acabar é difícil, né? Se quem dera pudesse acabar. O que a gente pode fazer para tentar melhorar essa situação? Cezinha, então, é um fenômeno muito amplo, porque, se você for ver, é um fenômeno nacional, até internacional. As plataformas, né, que hoje elas trabalham com entrega e com locomoção, né, etc., o que acontece? Elas acabam influenciando na aceleração do trânsito. Então existe um fenômeno, né? Essas plataformas que são multinacionais, as pessoas conhecem, né, de entrega e também de transporte, elas acabam induzindo a uma aceleração do trânsito. Então tem acontecido no mundo todo um aumento da violência no trânsito. Isso no Brasil é algo que acontece de uma maneira muito violenta. Agora, em Friburgo, né, pelo que nós temos observado, também as estatísticas mostram isso, existe um percentual maior. Ou seja, aqui em nossa cidade, a situação do trânsito tem sido pior do que em outros lugares. Por que isso? É a pergunta que a gente faz. Talvez uma das questões que ocorra aqui na nossa cidade é justamente a ausência do poder público em relação à fiscalização, em relação ao controle, em relação a políticas públicas para poder reduzir esses danos, né? Porque são danos que impactam diretamente na saúde pública da cidade, porque interfere diretamente, por exemplo, no Hospital Raul Sertan, né? Ou seja, mas mais do que isso, é o custo humano, né? São vidas que são perdidas, pessoas ficam lesionadas, né? Incapacitadas, e pessoas que perdem suas vidas, inclusive, enlutando seus familiares, né? O problema é que existe uma naturalização dessas mortes. Então isso é um problema seríssimo que tem ocorrido, porque pelo fato de ocorrer tantas, hoje as pessoas já não se chocam mais por conta desses acidentes fatais. Então existe uma banalização da vida de uma maneira absurda. E eu acho que essa é a questão fundamental. Então, por um lado, tomar consciência dessa catástrofe que nós estamos vivendo diariamente, né? Mata mais do que qualquer doença, isso daí, tem estudos que mostram isso, e cobrar aqueles que têm a responsabilidade de poder gerir, né, a cidade, de poder cuidar da segurança. Verdade, Hugo. Agora, as pessoas têm nos procurado, a gente tem que fazer um movimento em relação a essa violência no trânsito, né? Agora, que tipo de movimento a gente poderia fazer? Como seria isso? De que maneira? Eu percebo que uma grande parcela dos acidentes, eles acontecem na noite, na madrugada, e também uma grande parte dela no fim de semana. Pode ser que eu esteja assim observando, eu estou falando aqui mais na cidade, né? Não esteja 100% correto a minha observação, mas o que a gente percebe é isso. E como que fazer para nesses horários, na madrugada, no final de semana, onde o pessoal vai se divertir, deve beber um pouquinho, e eu vou dar como exemplo
ali perto do posto Shell, indo para a Olaria, ali se você perceber ali no guarda-corpo, está sempre faltando um pedaço. Ali tinha um ponto de ônibus que um carro engavetou ali dentro. Quer dizer, e acontece essa série de acidentes e você não vê nenhuma medida tomada pelas nossas autoridades. Ou eu vou colocar ali um redutor de velocidade, ou eu vou colocar um quebra-mola, ou um sinal. E a gente também percebe que as nossas autoridades não estão contribuindo com nada para tentar minimizar ou melhorar a situação da violência no trânsito. O movimento se faz necessário porque a população precisa pressionar aqueles que têm a responsabilidade de cuidar, né, de cuidar das vidas, e a gente está falando de vidas humanas. Então, nesse sentido, eu não sou especialista nessa área de segurança, de trânsito, nada disso, mas existem especialistas e existem formas, ou seja, não precisa inventar a roda. Preciso primeiro investir em material humano, né? Então a gente percebe um esvaziamento desse setor nas MOMO de Nova Friburgo. Isso aí é latente. A gente não sabe o motivo, mas existe aí um esvaziamento daquele órgão municipal para poder gerir o trânsito. E também, por outro lado, o governo do estado, por exemplo, ele deixou de pagar a empresa responsável pela vigilância de velocidade, né, de pardais, etc. e tal. Então, tudo isso eu acredito que tudo isso contribui. Desligaram. Tudo isso contribui para que haja um colapso. Então, o que nós estamos vendo é um colapso. Então, nesse sentido, cobrar realmente. Por isso que o movimento é importante. Cobrar a figura do prefeito, cobrar a figura do governador, cobrar aqueles que têm mandato público, porque eles têm responsabilidade sobre essa situação, né? Perdi um tio na semana passada, vítima de um acidente, atropelado, né, por uma motocicleta. Então não adianta só jogar culpa, né, em cima, por exemplo, dos motociclistas que estão trabalhando. É preciso sim punir aqueles que estão com irregularidade, né, no sentido de não permitir que se tenha um mau uso, né, por exemplo, da motocicleta. Você disse bem, questão do álcool, hein? Isso daí é algo que não se pode permitir, né? Então é preciso que tenha uma fiscalização maior em relação ao abuso, ao consumo de álcool no volante, no final de semana, mas também no dia a dia. A gente percebe uma verdadeira falta de controle, de ausência realmente, uma ausência. O que acontece? Quando você tem uma ausência desse tipo, o trânsito se torna algo cada vez mais violento e cada vez menos organizado, né? Então as pessoas reclamam muito do trânsito de Friburgo, mas é preciso cobrar, claro, os motoristas, a questão da conscientização é importante, isso faz parte também. A educação no trânsito faz parte dessas medidas para poder reduzir essa mortalidade, não é? Só que a educação também tem a parte de punir aqueles que estão... existe um Código Nacional de Trânsito, né? Existem regras em relação ao trânsito. Agora, o movimento, na minha opinião, é necessário que haja essa pressão popular, não é? Para que aqueles que têm um mandato na nossa cidade, no estado, a nível nacional, se movam, porque é preciso reverter essa situação, né? É preciso que não haja essa banalidade em relação a essas mortes, a esses acidentes, né? Pessoas mutiladas, etc. Então, o movimento é nesse sentido, de estar pressionando, não é? De estar organizando a população para que haja, inclusive aqueles que foram vitimados, né? Perderam seus entes queridos. Eu acho que existe todo um sentimento de revolta, né? As pessoas no sentido de cobrar realmente medida. E aí, o que vai ser feito? Não é preciso que se dê resposta. Beleza? Eu vou te dar um exemplo de como que o município está abandonado na questão da violência no trânsito. O responsável pela SMOMO, eu não sei o nome dele, fugiu o nome agora. Vou contar uma historinha aqui rapidamente. No final do ano passado, nas vésperas das eleições, numa rua lá onde a gente mora no Cordoeira, Rua Elisa Ventura, uma parte íngreme que era a reivindicação da comunidade. Botar um asfalto ali, porque muitas pessoas idosas se machucavam ali, caindo, por causa que estava escorregando muito ali o paralelo. Então era a reivindicação da comunidade, asfaltar ali uns 20 metros daquela parte íngreme. Aquele que o pessoal chamava de asfalto eleitoreiro, chegaram lá, botaram asfalto na Rua Elisa Ventura toda. A partir daquele momento, pedimos para a colocação de 2 quebra-mola lá. Não foi colocado. Começaram a acontecer acidentes
ali teve uma violência, a velocidade no trânsito. A comunidade fez um abaixo-assinado em todo o entorno. No dia 28 de fevereiro, eu entreguei pessoalmente na mão do responsável pela mobilidade urbana lá na rua Elisa Ventura. Ele falou para mim o seguinte: olha, nós não temos agora a massa asfalto para fazer os 2 quebra-mola, olha só. Mas vamos fazer um estudo, colocar umas placas aqui nos postes e colocar os quebra-mola. Então logo a gente chega. Olha, 28 de fevereiro, nós já estamos caminhando para 28 de novembro. Nunca mais eles voltaram lá. E os acidentes continuam acontecendo. Será que vai ser preciso morrer alguém atropelado para que eles vão lá e coloquem os quebra-mola? Se está acontecendo esse excesso de velocidade lá, é por causa do asfalto foi colocado lá de forma eleitoreira. Mas, Hugo, nossa produção está fazendo sinal ali que o nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria de que você deixasse aqui o seguinte: vai ser preciso a gente fazer mais encontros, mais conversas. Que sugestão que você daria nesse primeiro momento que a gente está começando esse movimento, para que a gente tentasse diminuir esses acidentes que têm deixado tantas vítimas, tanta gente sequelada em nossa cidade? De fato é isso, o poder público ele mostrar um plano, né? Ele apresentar um plano que possa mitigar esses acidentes, né? Então a presença, né, da SMOMA, a presença da polícia militar, né, porque também tem a sua responsabilidade, não é? Ou seja, dos entes públicos responsáveis pela questão do trânsito, eles precisam apresentar para a população um plano para poder resolver essa situação. A gente precisa, nesse momento, personificar, por exemplo, a figura do prefeito municipal. Ele é o prefeito da cidade de Nova Friburgo, tem responsabilidade sobre isso que ocorre em nossa cidade, né? Então, nesse sentido, da minha opinião, de fato a mobilização. Agora, para haver mobilização, você precisa de uma organização. Então, Cezinha, né, lá o nosso programa Voz do Morro na Rádio Comunidade, que é um programa musical, mas a própria Rádio Comunidade se coloca à disposição para poder. A gente tem o nosso Instagram. Eu acredito que você mesmo, né, através do seu veículo de comunicação, através do seu programa também. E aí, a partir desse momento que a gente consegue algumas pessoas, né, que estejam interessadas em se mobilizar para cobrar, acho que a gente consegue sim criar um movimento amplo em nossa cidade, no sentido de cobrar da gestão municipal que tome iniciativas no sentido da educação do trânsito, né? Existe a questão da educação do trânsito. Friburgo é uma cidade que todos reconhecem como uma cidade muito mal educada no trânsito. E, por outro lado, realmente punir, né? É preciso, né, que haja punição de acordo com a lei para aquelas pessoas que estão cometendo crimes no trânsito, não é? Porque são vidas que são perdidas. Então é a presença do poder público, então é isso. É preciso que a gente possa pressionar através de uma mobilização e para isso é preciso de uma organização. Então nós nos colocamos à disposição como associação da Rádio Comunidade, tem uma trajetória de mais de 30 anos, né, de luta popular em nossa cidade. Nós nos colocamos à disposição para poder justamente abrir, né, esse chamado a uma mobilização, ao movimento. Beleza, a gente espera que aqueles que não são responsáveis, não vamos chamar de responsáveis, porque não são responsáveis, principalmente andam empinando moto, corre demais, no final de semana vai pra balada, bebe, passem a pensar para que a gente comece a diminuir o índice de violência no trânsito em nossa cidade. Hugo, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço. E vamos continuar aí nessa batalha, tentando organizar para que... É isso aí. Então, para finalizar, né, hoje a tecnologia permite, né, diversas formas de poder detectar essas pessoas que estão cometendo esses crimes, né? Então, por que essa ausência completa de informações e de respostas? Então, quem perdeu um ente querido, né, como eu perdi, né, como a Carla, minha prima, que inclusive, né, articulou essa entrevista, perdeu o pai dela. Então o luto está aí, a ausência está aí, a perda está aí, né? Então
A pessoa que perdeu um ente querido, a vida jamais será retornada. Agora, novas vidas, né? Novas mortes podem ser evitadas, ou seja, não podemos naturalizar, esse é o apelo que eu faço, não podemos naturalizar essas perdas humanas no trânsito. Muito obrigado. O programa Em Ação, A Voz do Povo na TV, dando pontapé inicial no movimento contra a violência no trânsito em Nova Friburgo. Ju Restaurante, comida boa e variada servida de terça a sábado. Opções deliciosas, comida caseira e saborosa preparada com ingredientes frescos e selecionados. Temos quentinhas e prato feito, ambiente acolhedor e churrasco servido todos os dias. Ju Restaurante, Rua Raul Veiga 100, Olaria, telefone 22 91 18 50 60. Estamos ansiosos para servir você. Quer dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas. Crescer é lugar de aprender. E aqui aprendi coisas novas e criei novas amizades. O Crescer me ensinou coisas que eu vou levar pra vida. Aqui no Crescer a gente aprende brincando, isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A gente trabalha o aluno também como cidadão. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 22 99737 3172. Crescer. Educação que transforma vidas. Bem, amigo, mais uma vez estamos aqui no RB Materiais de Construções, que tem um show de oferta para seus clientes e amigos. Quem vai falar para a gente esse show de ofertas é a nossa amiga Priscila. Priscila, é com você. Gente, estamos iniciando um mês com grandes promoções, mais uma vez, e a gente tem aí uma grande novidade. Nós estamos recebendo pisos e revestimentos aqui na loja, e para iniciar aí essa jornada, a gente está colocando os nossos pisos a R$19,90 metro quadrado. Gente, classificação A, tá? Não é piso com defeito, não é ponta de estoque, é coisa barata, coisa boa, coisa para inovar aí a sua casa. Então você corre aqui na RB, vem ver o que chegou de novidade, porque tem muita coisa legal, tá? E a gente também teve reposição do nosso vaso acoplado, vaso branco, com design lindo, saindo por R$379,90 à vista, tá, pessoal? Recebemos também aqui na loja a nossa reposição de forro PVC na cor branca, R$19,90 metro quadrado. Além disso, a gente tem muito mais oferta, então você tem que vir aqui na RB. Nós recebemos aqui na loja uma carga de porta de Angelim, gente, porta de qualidade prontinha para instalação, saindo por a de 60 centímetros, que é uma porta para banheiro, R$179,90. Temos também a de 70, temos também a de 80. Então corre para a RB que a gente entrega aí na sua casa. Fala pra gente, Priscila, telefone e endereço RB Materiais de Construção. Nosso telefone para contato é o 22-2521-1849. Você salvando na sua agenda, vai direto para o seu WhatsApp. Então você manda uma mensagem que a gente atende rapidamente. Beleza, pessoal? Tá esperando o quê? Corre para cá. RB Materiais de Construção, o melhor preço da cidade. Ju Restaurante, comida boa e variada servida de terça a sábado. Opções deliciosas, comida caseira e saborosa preparada com ingredientes frescos e selecionados. Temos quentinhas e prato feito, ambiente acolhedor e churrasco servido todos os dias. Ju Restaurante, Rua Raul Veiga 100, Olaria, telefone 22 91 18 50 60. Estamos ansiosos para servir você. Bem, amigos, o programa Em Ação, A Voz do Povo na TV, com exclusividade está trazendo as imagens e as informações de uma estrada que vai ligar o centro da cidade até o Vale dos Pinheiros, dali você podendo ir para o 3º distrito, 4º distrito e por aí afora. E vice-versa, a mesma coisa. É uma via de escape, né? E nós vamos estar mostrando para vocês e conversando com o engenheiro Jefinho, que vai falar para a gente sobre o assunto.
Jefinho, mais uma vez, um prazer ter você no nosso programa. Prazer todo meu. Vamos fazer uma caminhadazinha aqui de leve, né? A gente está aqui de forma exclusiva trazendo para os nossos telespectadores, Jefinho, essa importante obra, via de escape que o município está fazendo, que vai ligar o centro da cidade até aqui a Lagoinha, Vale dos Pinheiros e adjacência. Você podia falar um pouquinho para a gente sobre essa obra? Então, a intenção aqui é criar uma alternativa, né? Para a gente melhorar a mobilidade. Então, essa alternativa será muito importante, né, para atender o pessoal que vem lá do Terceiro Distrito, Lagoinha, Vale dos Pinheiros, né, e acessar o centro da cidade, principalmente o Paissandu. Então é uma alça, né, uma rua de 1 quilômetro, né, que nós estamos fazendo aqui agora a base, né, preparando, fazendo alguma rede de captação de água e para receber a camada asfáltica. Beleza, Jefinho. Agora, quer dizer, então, tem prazo para essa obra ficar pronta, para ser entregue para a população? Então, é o mais rápido possível, mas, né, essa época, né, a chuva pega a gente, né, no final da tarde, geralmente, aí vem um pouco de chuva, isso dificulta um pouco o nosso serviço de, né, preparação da base, né? Mas a gente acredita que na próxima semana a gente já começar a fazer a movimentação de asfalto, já fazendo a imprimação, já fazendo uma pequena preparação para receber a camada final de asfalto. Mas eu acredito que mais uma semana aí a gente já está começando a iniciar o serviço. A gente tem percebido aqui durante o trajeto, Jefinho, algumas equipes espalhadas, uma mexendo com a captação de água, outra fazendo a pavimentação aqui, a base para receber o asfalto. Em que pé que está isso aí? Então, tem uma equipe nossa de pequenas obras que está fazendo 2 bueiros de captação, né, uma caixa de drenagem e uma outra equipezinha para fazer a parte de terraplanagem, né, com a ajuda aqui da Secretaria de Agricultura, com a ajuda também da Secretaria de Desenvolvimento Regional. Nós estamos preparando aqui a rua, que já havia, né, passagem, já tinha acesso, mas bem precário. Mas, Jefinho, agora está sendo feita a base e logo a seguir, então, vai ser feito o asfaltamento. Esse asfalto vai ser a frio, vai ser a quente. Tem um asfalto que tem uma durabilidade bem maior, né? Que tipo de asfalto vai entrar aqui, você sabe? Isso, o prefeito pediu para a gente que fizesse com asfalto quente. Você vê o que, né? Com a nossa usina já está, né, sendo preparada para retornar ao funcionamento. Então vai ser com asfalto quente, justamente isso, para dar uma durabilidade maior, que a gente acredita que o fluxo aqui vai aumentar, enfim. Então será com asfalto quente. Agora, esse asfalto quente, a durabilidade, você tem a ideia de quanto tempo dura? Eu te dou um exemplo lá no bairro do Cordoeira, quando eles fizeram o primeiro asfaltamento lá, também com asfalto quente, mas e lá são ruas, né, morro, né, e lá durou muito tempo mesmo, né, antes de começar a dar problema. E qual você tem o prazo aqui para a durabilidade do asfalto? Então, o tempo é longo, a gente acredita em uns 10 anos no mínimo, né? Porque isso varia muito com a drenagem, com a base, né, que é feita. Então é uma durabilidade bem longa, mas o asfalto quente realmente é a melhor aplicação aqui para esse local. E a gente, diferentemente de outros asfaltamentos que a gente tem visto por aí, a gente percebe por aqui que vocês estão tendo esse cuidado, né, com a captação das águas, né? Isso também isso faz com que o asfalto seja preservado mais tempo também, né? Isso que influencia na durabilidade do asfalto. Nós estamos tentando aqui desviar o asfalto, né, da via, né, fazendo as captações, né, da melhor maneira possível, justamente para isso, para criar uma maior durabilidade. Beleza, Jefinho. Agora você falou para a gente que já vai entrar na fase de asfaltamento, talvez semana que vem, dependendo do tempo. Você acha que até o final do ano isso aqui está pronto, entregue para a população de Friburgo? É o que nós estamos, né, nossa meta é essa, já deixar aí para o Natal, né, já deixar uma via já alternativa aí para atender esse fluxo natalino, né, então a gente está correndo para isso, vamos tentar entregar o mais rápido possível. Então que o pessoal, os turistas que nos visitam, né, que vem lá de Teresópolis, quer chegar lá para a Olaria, já vai ter uma válvula de escape.
Pessoal que vem do Rio de Janeiro, que é ir lá para o terceiro distrito, vai ter uma válvula de escape. Isso. Então já pode começar a se preparar para... Vai ter nome aqui essa estrada? Isso, é o que a gente quer fazer, né? Antes do Natal aí, ou próximo do Natal, já deixar ela pavimentada. Ela já está tendo acesso, já está sendo utilizada, até o fluxo já aumentou bem, né? Porque já melhorou com essa, né? Com a compactação, com o lançamento de bica corrida, né? Isso aí já deu uma trafegabilidade muito melhor. Então o tráfego já está sendo feito, mas nós vamos agora melhorar, e colocando essa pavimentação asfáltica. Então que as pessoas que quiserem acessar a Vale do Pinheiro, Lagoinha, passando por aqui, pelo Miosote, vamos colocar assim, Miosote, todo mundo sabe onde é. Já pode vir, porque já está havendo passagem. Isso, aguardar um pouquinho, porque eu estou com os equipamentos na pista, né? Eu estou com os equipamentos, com o pessoal, e isso atrasa um pouquinho o fluxo. Mas logo já vai estar mais liberado final de semana, né? Como a gente não está trabalhando no final de semana, né? O fluxo pode ser utilizado, né? Já está em perfeito condições de receber o fluxo de automóveis. Bom, quer dizer, então, o prazo para essa ficar pronta vai depender, então, do tempo. Se não houver o tempo atrapalhando, isso vai mais rápido. Tem mais algumas condicionantes, tem, né, problema de quebra de equipamento, né, alguma falta de algum insumo, mas a gente acredita até o Natal, tranquilamente a gente tem condições de deixar a via, ou toda ela ou parte dela já com a camada asfáltica. Beleza, Jefinho, a gente está, aqui na produção está fazendo sinal ali que o nosso tempo está se esgotando. Deixar seus cumprimentos aí lá para a tua equipe, a Secretaria de Obras sempre atuante, também o prefeito Johnny Maio, que aí teve essa visão, lógico, alguém deve ter, olha, prefeito, vamos fazer aquilo lá que vai ficar legal, né? Então, parabenizar também o prefeito por ter essa visão de tentar dar mais mobilidade ao nosso trânsito, né? O trânsito Friburgo caótico, né? Mas aí termos uma válvula de escape com entrega dessa estrada aqui, né? Isso. Foi até surpresa nossa da Secretaria de Obras, né? Que o prefeito, né, veio com essa ideia que nós achamos excelente, né? Uma tentativa que vai dar certo, de ter mais uma via de acesso, mais uma alternativa, mais uma opção, né, para fluir esse fluxo já bem conturbado aí na cidade de Friburgo, na época agora de final de ano, né? E época de final de semana, de festas, etc. Enfim, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Eu sei que você deixou lá seus compromissos para vir aqui com a gente mostrar o que está acontecendo. E a gente quer deixar o programa à disposição para a Secretaria de Obras, sempre que tiver uma obra de interesse da população como essa, a gente vai estar pronto para mostrar também, que a gente tem que mostrar. A gente cobra quando tem que ser cobrado e tem que mostrar quando está trabalhando também, como a gente sempre fez isso, né? Isso. Então o programa está à disposição da Secretaria, está à disposição do governo também, está fazendo alguma coisa, vamos mostrar, que a gente tem o maior prazer de mostrar também as coisas acontecendo, isso é muito bom para a cidade. E essa estrada aqui, com certeza vai ser uma via de escape que vai ser muito utilizada, e mais uma vez, enfim, parabéns a você, a sua equipe também, parabéns ao governo municipal por ter tido essa visão, né? Tanto tempo existe essa estrada aqui, e só agora que o pessoal resolveu pôr a mão à massa e entregar para a população essa importante via de escape, que brevemente essa entrega para... Obrigado, Jefinho. Faça suas considerações finais aí. Ok. Eu que agradeço a oportunidade, o carinho aí da equipe de vocês aí, que sempre nos atendeu, assim, né? Sempre foi bem solícito aí nas reportagens, e estamos à disposição para qualquer informação, para qualquer, né, sobre as obras, né, principalmente. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Beleza, o programa em ação, a Voz do Povo na TV, mostrando com exclusividade a estrada que vai ligar o centro da cidade até a Lagoinha e adjacências. Ju Restaurante, comida boa e variada servida de terça a sábado. Opções deliciosas, comida caseira e saborosa preparada com ingredientes frescos e selecionados. Temos quentinhas e prato feito, ambiente acolhedor,
e churrasco servido todos os dias. Ju Restaurante, Rua Raul Veiga 100, Olaria, telefone 22 91 18 50 60. Estamos ansiosos para servir você. Quer dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas. Crescer é lugar de aprender. E aqui aprendi coisas novas e criei novas amizades. O Crescer me ensinou coisas que eu vou levar pra vida. Aqui no Crescer a gente aprende brincando, isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A gente trabalha o aluno também como cidadão. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 22 99737 3172. Crescer. Educação que transforma vidas. Bem, amigo, mais uma vez estamos aqui na RB Materiais de Construções, que tem um show de oferta para seus clientes e amigos. Quem vai falar para a gente esse show de ofertas é a nossa amiga Priscila. Priscila, é com você. Gente, estamos iniciando um mês com grandes promoções, mais uma vez, e a gente tem aí uma grande novidade. Nós estamos recebendo pisos e revestimentos aqui na loja, e para iniciar aí essa jornada, a gente está colocando os nossos pisos a R$19,90 metro quadrado. Gente, classificação A, tá? Não é piso com defeito, não é ponta de estoque, é coisa barata, coisa boa, coisa para inovar aí a sua casa. Então você corre aqui na RB, vem ver o que chegou de novidade, porque tem muita coisa legal, tá? E a gente também teve reposição do nosso vaso acoplado, vaso branco, com design lindo, saindo por R$379,90 à vista, tá, pessoal? Recebemos também aqui na loja a nossa reposição de forro PVC na cor branca, R$19,90 metro quadrado. Além disso, a gente tem muito mais oferta, então você tem que vir aqui na RB. Nós recebemos aqui na loja uma carga de porta de Angelim, gente, porta de qualidade prontinha para instalação, saindo por a de 60 centímetros, que é uma porta para banheiro, R$179,90. Temos também a de 70, temos também a de 80. Então corre para a RB que a gente entrega aí na sua casa. Fala pra gente, Priscila, telefone e endereço RB Materiais de Construção. Nosso telefone para contato é o 22-2521-1849. Você salvando na sua agenda, vai direto para o seu WhatsApp. Então você manda uma mensagem que a gente atende rapidamente. Beleza, pessoal? Tá esperando o quê? Corre para cá. RB Materiais de Construção, o melhor preço da cidade. Ju Restaurante, comida boa e variada servida de terça a sábado. Opções deliciosas, comida caseira e saborosa preparada com ingredientes frescos e selecionados. Temos quentinhas e prato feito, ambiente acolhedor e churrasco servido todos os dias. Ju Restaurante, Rua Raul Veiga 100, Olaria, telefone 22 91 18 50 60. Estamos ansiosos para servir você. No ar, Momento Saúde, com o Dr. Renato Abirramia. Minha saudação a todas e a todos que nos assistem. Obrigado aí pela audiência. Eu quero hoje me reportar o caso daquele menino, Benício, que faleceu por negligência, imprudência, incompetência no hospital em Manaus. Isso foi matéria do Fantástico, foi matéria em vários jornais, os principais jornais do país, porque realmente uma criança de 6 anos, que foi, pelas informações que temos na imprensa, ser atendida em um estado razoável, não estava com estado grave, tinha tosse e febre e foi diagnosticado uma laringotraqueobronquite aguda. E a médica, inadvertidamente, isso que eu quero explicar, mandou fazer adrenalina intravenosa. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar em pronto-socorro,
foi no Hospital Miguel Couto. Naquela época nós fazíamos pelo menos 2 anos, fazíamos um concurso no 4º ano, e 5º e 6º ano, os 2 últimos anos, trabalhava no pronto-socorro, e eu optei pelo Miguel Couto, lá no Rio, na Gávea, e havia um histórico lá de um técnico de enfermagem que inadvertidamente fez erradamente adrenalina intravenosa no paciente, o paciente morreu. Todo mundo já sabia disso lá, e aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Porque para receitar adrenalina, raramente hoje a adrenalina é utilizada. Na asma não é utilizada mais, não é mais utilizada. É usada na anafilaxia, e mesmo assim é intramuscular, na face lateral da coxa, mas no caso de edema, de anafilaxia. E eles também usam a adrenalina inalada para reduzir o edema, nesses casos de laringotraqueobronquite aguda. A criança tinha 6 anos. Normalmente a bronquiolite ela ocorre nos 3 primeiros anos. Mais grave nos 6 meses, até aproveitando a oportunidade, porque agora, graças a Deus, foi liberada a vacina contra vírus respiratório sincicial no SUS para gestante a partir da 28ª semana. Isso é muito importante, e eu chamo a atenção para isso, para evitar a bronquiolite nos 6 primeiros meses. Ela passa isso para o recém-nato, impede ou reduz muito a possibilidade de uma bronquiolite. Vírus respiratório sincicial, pelo menos a causada pelo vírus respiratório sincicial. Mas voltando ao caso do menino Benício, a médica não tinha nenhuma experiência com emergência e não tinha residência médica. A gente vê que eu tenho batido muito nisso aqui, nossos amigos que nos assistem, reclamam muito porque eu não consigo entender. Há pouco tempo, o CREMERG fez um estudo no Rio, no Grande Rio. Ele uma amostragem aleatória com 940 médicos que trabalham em 14 hospitais do Rio e da Baixada. E verificou, isso aqui eu me assustei com esse estudo, 83,2% dos médicos que trabalham em emergências nesses hospitais do Rio, do Grande Rio, não tinham nenhuma experiência prévia para trabalhar em pronto-socorro. Sinceramente, eu não consigo entender como uma pessoa vai trabalhar no pronto-socorro sem experiência. E pronto-socorro é ali que chegam os pacientes que têm patologias sem gravidade, mas os que têm gravidade vão para o pronto-socorro. A primeira coisa que ele faz é ir para as emergências. E encontra os médicos sem nenhuma experiência, porque a medicina é experiência, tem que ter vivência, prática. E eu já dei muitos exemplos aqui, e o paradigmático foi, no ano passado, quando eu falei aqui, que eu atendi um paciente lá na Praça de Conselheiro Paulino, na rua. Ele me procurou rapidamente, estava lá com ofegante, com falta de ar, mostrando uma radiografia sem envelope. A radiografia do Raul Sertão não tem envelope, só em PA, quando ela tem que ser feita em PA perfil, mas deu para ver em poucos segundos que ele tinha uma insuficiência cardíaca, tinha quase todos os sinais de insuficiência cardíaca na cara. E foi a 9 médicos, 3 no Raul Sertão e 6 na UPA, 9. E nenhum fez o diagnóstico de insuficiência cardíaca, fazendo o diagnóstico de pneumonia, nenhum examinou o paciente na emergência, ninguém verificou a pressão, nem a pressão, ele aceitou a pressão da triagem. E o paciente, se eu não tivesse visto, ele teria morrido, porque tinha uma insuficiência cardíaca, ortopnea, dispnea, não conseguia dormir, uma situação gravíssima, e que pela incompetência, negligência, imprudência, a falta de humanidade, que isso eu tenho que falar aqui, porque eu não aceitaria trabalhar num pronto-socorro sem experiência, não tem como, né? Você vai trabalhar lidando com a vida das pessoas, as pessoas vão lá, quando eles vão para o pronto-socorro,
eles esperam um atendimento adequado. Eles não sabem, a população não sabe que o médico que vai atendê-los não tem experiência, nunca entrou no pronto-socorro, começou ali a trabalhar. Não é possível. E não tem chefia, não tem... O secretário de saúde aqui é um advogado, não tem nenhuma competência, não tem planejamento. Nós não temos centro de estudo numa cidade com 200 mil habitantes, não tem centro de estudo nem nos hospitais privados. Não tem educação continuada, que é uma coisa que tem que ter, não tem. Não tem discussão multidisciplinar nos casos que tem que ter, não tem nada, nada. Que é feito de uma maneira aleatória, uma vergonha, né? As emergências, não só daqui, como do estado do Rio, do Brasil inteiro. É preciso que se mude isso. Hoje a medicina evoluiu muito. Evoluiu. Se eu fosse fazer o que eu aprendi nos anos de pós-graduação, hoje não tinha como fazer, né? Na época não tinha tomografia, não tinha ressonância, não tinha ultrassonografia. A medicina ainda era muito atrasada, né? Não tinha esses recursos diagnósticos e terapêuticos, a terapêutica, né? O avanço das terapias. Próxima sessão nós vamos falar sobre os avanços da terapia no câncer e o diagnóstico precoce do câncer. Hoje a medicina é baseada em evidência científica. Se você não pode fazer aquilo que você pensa, sem estudo, de uma forma desordenada, como a gente vê aí. A gente vê aí no dia a dia. E os pacientes também são culpados, porque eles não escolhem, entendeu? Eles vão ao médico sem procurar saber se aquele médico tem condição de atendê-los. É só ver o currículo do médico, procurar saber antes de ir, porque hoje graça na medicina no Brasil os charlatões, graças àquelas pessoas que fazem um tipo de medicina que não tem fundamento nenhum, e os pacientes sofrem. Eles pensam que estão sendo tratados e não estão. É um comércio só. Teve aí no outro dia um congresso de medicina de consultório, mostrando como se faz a lucratividade aumentar. Para isso, o professor, entre aspas, sugeriu que todo consultório tivesse uma sala para aplicação de injeções, porque é ali que as pessoas... É um absurdo, mais absurdo. Eu não sei por que a fiscalização da medicina não é feita. O Conselho Federal de Medicina tem que agir. Essa medicina midiática, esses médicos que dão conselhos absurdos, tem um aí que fala que as estatinas não podem ser usadas. As estatinas salvam vidas. A estatina é para as dislipidemia, para os colesterol alto, e os estudos científicos indicam claramente que as estatinas mudam o curso da aterosclerose. E ele advoga que as estatinas não devem ser usadas. E inventam as coisas lá e as pessoas acreditam, tem mais de 1 milhão de pessoas que... Isso aí, eu acho que nós temos que mudar completamente. O Brasil hoje é o país que tem mais faculdades de medicina do mundo. Mais. Nós temos mais do que a Índia, que até pouco era a primeira, mas a Índia tem 1 bilhão e 500 milhões de habitantes. O Brasil tem mais faculdade de medicina do que a Índia, do que a China, que tem também 1 milhão e quase 500 milhões de habitantes, de que os Estados Unidos, de que a Indonésia, que estou falando tem populações maiores do que do Brasil. E essas faculdades todas, menos de 50% dos médicos se formam e os pacientes não sabem disso, não fazem residência. A residência, mais ou menos, a média é de 3, 4 anos de residência depois da formação. Muitos alegam que não vão fazer porque eles têm que pagar o crédito educativo. E a residência remunera muito pouco e é dedicação exclusiva, deve cerca de R$4.000. Realmente o sujeito não vai poder pagar, porque as faculdades aí 12 mil, 13 mil por mês, faculdades privadas. E como é que ele vai pagar isso? Aí começa a trabalhar em pronto-socorro sem condição. Tem que haver uma mudança.
a Câmara, em vez de aprovar essas coisas que estão aprovando lá, eles podiam aprovar uma lei que permitisse o adiamento do pagamento desse crédito educativo depois da residência. Só depois que o indivíduo fazendo residência, o médico vai ter suas condições de exercê-la de uma maneira muito mais correta do que está sendo feito, porque no pronto-socorro, por exemplo, não é lugar para amadorismo. Interessante que eu só conheço uma faculdade de medicina no Brasil, a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que tem a cadeira de medicina de urgência. As outras não. Quando eu estudei também não tinha. A gente sabia, naquela época, que é fundamental o treinamento de emergência. E tinha um concurso, os que passavam, escolhiam os hospitais e iam trabalhar, como eu fui no Miguel Couto. Mas antes disso, isso foi no 5º e 6º ano. No 3º e 4º, eu fui estagiar no Antônio Pedro. E outra coisa errada também, os hospitais universitários, vamos falar dos hospitais universitários do estado do Rio de Janeiro, são 4. Não tem pronto-socorro. O Antônio Pedro tinha a emergência, e a emergência do Antônio Pedro, lá em Niterói, era famosa. Os professores da Faculdade de Medicina da UF diziam que se eu passar mal, eu quero ir para o Antônio Pedro, porque lá eu tenho uma segurança do atendimento qualificado. Acabou. Agora, o pronto-socorro não é mais lá, tem que andar na Alameda Boa Ventura até o final, para poder, já no início da estrada Manuel Peixoto, tem o Hospital Azevedo Lima, uma distância enorme, quando racionalmente teria que ter um pronto-socorro. E as faculdades particulares também tinham que ter convênios, não é? Convênios com pronto-socorros que tivesse um corpo de médicos que pudesse transferir os seus conhecimentos aos estagiários da faculdade nos últimos anos, e aí nós teríamos uma condição muito melhor da emergência, porque não é possível continuar nessa situação que nós estamos, não é possível. Eu vou dar um exemplo para terminar aqui em Nova Friburgo. Eu proponho aqui em Friburgo, no Raul Sertã, que contrate 2 médicos, mas esses com currículo, qualificados, com expertise em medicina de urgência, para ficar verificando todos os pacientes que são atendidos de uma maneira, pacientes graves, né? E aí ele vai transferir, além de impedir mortes e medicações indevidas, vai conseguir transferir os seus conhecimentos, pelo menos aqui em Friburgo, pode até, pela telemedicina, atender a UPA e pode atender os hospitais particulares também pela telemedicina dos hospitais daqui. Podem até, e são 2, eles podem até ir pessoalmente lá verificar os casos. Isso aí já é uma solução fácil, barata e que vai reduzir o custo, porque uma apendicite não diagnosticada, como a gente vê todos os dias aí, depois com uma peritonite, o paciente vai ficar no CTI, vai ter que ser entubado, e assim por diante, não é? Então é uma solução que pode ser adotada também nos outros municípios com o mesmo perfil de Nova Friburgo. Obrigado e até a próxima semana, quando vamos falar sobre câncer. No ar, Momento Saúde, com o doutor Renato Abihamia.